Vamos tratar um pouco sobre a equação da circunferência. O que é a equação da circunferência? É uma equação que envolve o x e o y, que são as coordenadas de um ponto qualquer da circunferência, e nessa equação a gente estabelece uma lei que relaciona o x e o y de maneira que, quando colocados no plano cartesiano, eles vão formar a circunferência. Antes, vamos lembrar algumas outras coisas aqui. Olha só, eu estou aqui no software chamado GeoGebra, e nesse software, se eu digitar uma equação aqui embaixo, nessa linha da entrada, ele desenha a curva correspondente àquela equação para mim. Por exemplo, y igual a menos 2x mais 4, ele desenha essa figura. Por quê? Porque se ele colocar um valor de x, um número qualquer para o x, fizer essa conta, vai achar um correspondente para o y, marcar um ponto. Se ele fizer isso com outro valor de x, vai achar outro correspondente para y, marcar outro ponto. Se ele fizer isso infinitamente, ele vai marcar infinitos pontos e todos eles são pertencentes a esta reta, constroem essa reta. Por exemplo, se eu pegar esse ponto da reta, nesse ponto o x é 1 e o y é 2. Por quê? Ora, se eu colocar 1 no lugar do x aqui, eu faço menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4 dá 2. Então, quando x é 1, o y é o resultado dessa conta, que é 2. Quando x é 1, o y é 2. E fazendo isso infinitamente, eu verifico todas as coordenadas dos infinitos pontos dessa reta, obedecendo a essa equação. Lembrando que as coordenadas de um ponto no plano, normalmente aqui, são indicados por x no eixo das abscissas e por y no eixo das ordenadas. Se eu digitar outra equação, por exemplo, x elevado ao quadrado mais y igual a 9, ele vai me dar uma outra curva. Veja só, vou até diminuir o zoom. Aqui uma curva chamada parábola. Ela é composta por infinitos pontos, cada ponto tem um x e um y que obedecem agora a essa equação. E assim eu posso fazer com infinitas equações. Para cada equação, uma curva. E se a equação tem uma certa cara, um certo jeitão, grosseiramente falando, como por exemplo essa aqui, a gente sabe que aquela equação constrói uma reta. Se tiver um outro jeitão, ela vai construir outra figura. E nós vamos olhar especificamente agora para a figura chamada circunferência. Para escrever a equação de uma circunferência, na verdade nós vamos falar agora particularmente sobre a equação reduzida da circunferência. Nós precisamos de duas informações: as coordenadas do centro da circunferência, esse ponto aqui é o centro da circunferência, e o tamanho do raio, que eu vou indicar aqui pela letra R, a medida do raio, que é essa medida aqui, eu indico aqui pela letra R, poderia ser qualquer outra letra. Então, se eu tiver uma circunferência com centro num ponto, que aqui está indicado pela letra C, cujas coordenadas são A e B, vamos ver. O ponto que no meu desenho genérico é o centro da circunferência aqui, ele tem abscissa A e ordenada B. Essas são as coordenadas do centro dessa circunferência que representa qualquer das infinitas circunferências que nós podemos desenhar no plano. E o raio dessa circunferência tem uma medida, nesse exemplo, indicada por R. Quando eu tenho essas condições, eu tenho tudo que eu preciso para escrever a equação de uma circunferência. A equação dessa circunferência vai ser x menos a tudo ao quadrado mais y menos b tudo ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência, com centro no ponto de coordenadas A e B e raio de medida R. Essa é a equação de uma circunferência de maneira geral. Se eu conhecer os dois números que vão no lugar do A e do B, que são as coordenadas do centro, e o tamanho do raio, basta colocar nessa expressão que eu vou ter uma equação envolvendo x e y que define os pontos, os infinitos pontos dessa circunferência. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma circunferência cujo centro está nos pontos de abscissa 2 e ordenada 1. Claro que meu desenho aqui está sem escala. Então, o ponto que representa o centro é o ponto 2, 1. E o raio dessa circunferência, vamos supor que o raio dessa circunferência meça 3 unidades. Qual é a equação reduzida dela? De acordo com o que acabamos de escrever, a equação reduzida de
qualquer circunferência tem esse jeitão. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual r ao quadrado. Sendo que o a é a abscissa do centro, que nesse caso é 2, e o b é a ordenada do centro, que nesse caso é 1. Então, para escrever a equação dessa circunferência, basta copiar essa equação, trocando os parâmetros pelos respectivos valores. Então, no lugar do a, eu coloco 2, que é a abscissa do centro, mais y menos, no lugar do b, eu coloco 1, que é a ordenada do centro, tudo ao quadrado, que faltou ao quadrado, desculpa, igual a medida do raio elevado ao quadrado. O raio mede, nesse caso, 3 ao quadrado. Então, só para ficar mais simplificado, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Isso que eu acabo de escrever aqui é o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência com centro 2, 1 e raio 3. Essa, então, é a equação reduzida dessa circunferência nessas condições. Para cada circunferência, nós temos uma equação diferente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu colocar algum valor para o x nessa equação, o valor correspondente para o y que eu encontrar vai ser aquele que forma algum ponto sobre a circunferência. Veja só, eu vou desenhar essa circunferência usando um software chamado GeoGebra. Nessa linha da entrada eu digito a mesma equação que nós temos aqui. Então, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Na hora que eu aperto Enter, lá está a equação desenhada. É claro que, no meu exemplo, esse desenho aqui não condiz com a realidade dessa equação. Era só um esquema. Observe que realmente a equação me dá esta circunferência aqui. Muito bem, olha só essa circunferência. Ela obedece a essa equação que nós temos aqui, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. E nós já vimos que, para essa equação, nós temos uma circunferência com o centro que está no ponto 2, 1. Vamos ver, ponto 2, 1. Esse ponto aqui é o centro da circunferência, ó, dá para ver direitinho. Ele chamou aqui o ponto de A, mas pode ser qualquer outra letra, você sabe, por exemplo, C. Nós vimos que o raio da circunferência, nesse caso, é 3. Quer dizer que se eu medir daqui do centro até qualquer ponto da circunferência, a medida é de 3 unidades. E de fato, ó, do A até aqui eu tenho 3 unidades, é mais fácil de ver aqui. Do A até aqui eu tenho 3 unidades, pelo quadriculado fica fácil de ver. Aqui não é tão fácil de ver, mas pode medir que do A até aqui tem 3 unidades e assim por diante. Agora, uma coisa que é o que mais importa para a interpretação disso. Se eu pegar qualquer ponto sobre a linha, sobre a circunferência, esse ponto tem uma abscissa x e uma ordenada y que obedecem a essa regra, que é a equação da circunferência. Veja, por exemplo, se esse ponto B estiver aqui, o ponto que eu chamei de B, nesse caso, tem abscissa 5 e ordenada 1. Olha só, está até aqui, ó, do lado. O ponto B é o ponto 5, 1. Quer dizer que no lugar do x é 5, no lugar do y é 1. Se eu copiar a equação da circunferência, colocando 5 no lugar do x e 1 no lugar do y, essa igualdade fica verdadeira. Vamos fazer as contas. O que estamos verificando é se o ponto B, 5, 1, ponto B, 5, 1, pertence a essa circunferência. Nós já sabemos pelo desenho preciso que o computador nos deu que sim, ó, ponto B, 5, 1, está em cima da linha da circunferência, pertence a ela sim. Vamos fazer a conta para ter certeza. Que conta que é essa? É refazer, ou melhor, reescrever essa equação, colocando no lugar do x o 5, no lugar do y 1, e verificar se a igualdade é verdadeira. O que eu estou querendo dizer é, aqui está escrito x menos 2 ao quadrado, eu vou fazer 5 menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, nós vamos ter 1 menos 1 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 9 para que o ponto esteja na circunferência. Vamos fazer as contas. 5 menos 2 são 3, elevado ao quadrado 9, mais 1 menos 1 é 0, elevado ao quadrado 0. Isso é igual a 9? É igual a 9. Então, a resposta é sim. Esse ponto pertence a essa circunferência. Por quê? As coordenadas dele
colocadas no lugar do x e do y nesta circunferência, me dá uma igualdade verdadeira. Agora, de volta ao desenho, vou pegar um ponto que não pertence à circunferência. Por exemplo, este ponto aqui, ó. Visualmente, ele não pertence à linha aqui da circunferência, não pertence à circunferência. Esse ponto tem as coordenadas 4, 4. Eu já sei que ele não pertence à circunferência. Eu posso verificar isso por meio da conta também. Eu poderia fazer a mesma pergunta: será que o ponto 4, 4 pertence a essa circunferência? Basta eu copiar essa equação, colocando 4 no lugar do x, 4 no lugar do y e verificando se a igualdade é verdadeira. Ou seja, 4 menos 2 ao quadrado mais, no lugar do y também vou colocar 4. 4 menos 1 ao quadrado, será que é igual a 9? Será que essa igualdade é verdadeira? Nós podemos verificar isso fazendo as continhas direitinho. 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4. Mais 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9 é igual a 9? Não, não, não. 4 mais 9, obviamente, dá 13, não dá 9. Então, o ponto 4, 4 não pertence à circunferência, a esta circunferência aqui. Ele pode pertencer a outra circunferência. E assim eu poderia ficar fazendo vários e vários exemplos para verificar. Mas o que você precisa saber com segurança? Você precisa ter a certeza de compreender o que isto quer dizer em termos de definir uma equação no sistema cartesiano. Perceber que escrever a equação da circunferência, a equação reduzida da circunferência, é escrever essa expressão colocando no lugar do a, do b e do r os respectivos valores, nesse caso 2, 1 e 3, e mantendo o x e o y como variáveis. Porque o x e o y vão variando infinitamente, eles podem ter infinitos valores, mas para que eles determinem pontos que pertençam à circunferência, eles devem obedecer a esta igualdade. Se você pegar um ponto e colocar as coordenadas aqui na equação da circunferência e a igualdade obtida for verdadeira, quer dizer que o ponto pertence à circunferência. Por outro lado, se você pegar um ponto qualquer, colocar as coordenadas desse ponto nessa equação e não obtiver uma igualdade verdadeira, quer dizer que o ponto para o qual você está olhando não pertence à circunferência. Nós vamos fazer mais exemplos. Até o próximo vídeo.